Então, estou botando para gravar. Vai ser jogo rápido. Vamos nessa. Então, estava tentando seguir a agenda aí, cara. Dia 17, eu fiquei pulei, hoje já é dia 3. Mas a gente vai dar continuidade, sim. Eu vou falar agora um pouco sobre o STL. E hoje ainda eu falo sobre estrutura de DB. Dá para falar, porque no último treinamento eu falei sobre o STL. E aí eu continuo com estrutura de DB, né? Que não é algo muito difícil. Depois pego funções dos blocos. Como é que funciona um bloco? Como é que eu faço uma chamada dele? E aí a gente já trabalha dentro de cada bloco. E aí depois programação em DETs e assim sucessivamente. Então, sem mais delongas, vou falar sobre o STL. A gente já sabe que toda estrutura STL ela está sendo informada aqui pelo tipo de linguagem criada. Então, no tipo de linguagem criada, eu tenho STL, ladder, FBD, né, que é Function Block. Então, eu vou pegar aqui uma unidade qualquer aqui, tina de mostura. Tina de mostura é um equipamento que para quem não é do processo, que cozinha o malte, né, a cevada malteada com a casca. Eu lembro que eu parei no último treinamento falando sobre o próprio index aqui. Eu vou falar um pouco da particularidade do programa da Acronis. Estou tentando achar um bloco aqui bem legal aqui, que a gente já começa a discutir sobre ele. Por exemplo, a gente sabe que o repouso, né? Então, cara, o que é o repouso hoje numa cerveja, né? Quando a cerveja está sendo aquecida, né, ela sofre um aquecimento, e esse aquecimento gera, né, algumas alterações físico-químicas na cerveja, e aí, com isso, você acaba, né, tendo que repousar para a enzima poder trabalhar. Então, a gente já sabe aqui que toda vez que eu tenho um A é uma porta-end. O SOPA, o que é o SOPA aqui, né? Sequência de organização de fase ativa, ou seja, se meu sistema lá da Cronos estiver em play, ele seta o SFM 01. O que é um SFM? Né? Que é Sequence Function Module 1, Start. É um módulo de função, é um módulo que faz ou um contador, ou um temporizador, ou um comparador. Então, ele reseta o pulso e aqui ele diz que se o SFM 14, que é a correção de tempo, o SFM 17 ou, vamos lá de novo, o SFM 14, que é A, né, end. Vou fazer de novo aquela comparação que eu fiz na última aula, só para a gente poder ilustrar de uma forma mais didática. Deixa eu só achar aqui um bloco em ladder. Ué, não tem bloco em ladder? Tem que ter pelo menos um. Aqui, ladder. Como é que ficaria essa sentença, né, em ladder, né? Acho que ladder é uma linguagem mais fácil, né? Geralmente o cara da automação veio da elétrica, né? Então eu vou fazer essa sequência aqui. Como essa sequência aqui funcionaria em ladder, né? Então essa não, ou essa, ou essa. E essa aqui, vamos lá, é igual isso aqui. Então, o que eu fiz? Falei que esse cara aqui, esse cara não, né? Então, se esse cara tiver fechado, tá ok. Se ele tiver em zero, tá ok. Esse cara sim. Esse cara aqui também. E igual esse cara aqui. Então, a gente tem que ir treinando, tem que ir fazendo para a gente entender. E aí, uma coisa legal, né? Toda vez que eu tenho o igual, eu
consigo, né, finalizar uma sentença, tentar finalizar o loop. Então, o loop só vai rolar, né, só vai rodar entre esses caras, que seria a mesma coisa que está com isso aqui. Agora, se você me perguntar, cara, se eu quiser forçar esse cara aqui em STL, né, eu quero forçar ele em 1, como eu faço? Eu posso dar um set e dar download, que esse cara vai passar a ser 1, né? Esse igual aqui, essa bobina, seria a mesma coisa que eu fizesse esse branch aqui, né? É a mesma coisa que eu tivesse feito esse jumper aqui, né? Agora, se me falar, Fernando, eu quero forçar agora em 0, né? A mesma coisa que eu botar um contato normal aberto aqui para ignorar essa sentença. Então, eu tenho um comando aqui, CLR, que é o clear, né? Então, set, né, o nome já diz, por ele só é set, está setando. Clear, ele está limpando, está tirando essa sentença, né? Então, eu tenho o set clear como ferramenta. Ah, Fernando, eu não quero que esse contato aqui, né, seja lido na sentença, né? No ROC a gente tem lá, por exemplo, o FI, né? Então, eu dou um barra, barra. A partir do momento disso, eu transformei esse cara em comentário, né? Igual esse comentário aqui. Então, toda vez que eu quiser dar um comentário, eu posso colocar lá, barra, 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 e isso é para comentário. Certo? Então, falei aqui de STL, agora o resto é brincar. Ah, cara, eu estou com dúvida, né? Eu falei dos jumpers na primeira apresentação. Pô, F1 nele, pô. Dá um F1, ele vai abrir uma janela de help, né? Tá aqui embaixo. Ela está atrás. Não sei porque ela não veio para frente. Por que ela não quer abrir? Não sei porque ela não quer abrir, mas ela não quer abrir. Essa janela de help vai dizer para você todas as funções que cada uma desses blocos, desses mnemônicos, né, dessas informações aqui faz. Então, agora eu vou falar um pouco de DB. Quando eu falo de DB, eu falo de uma estrutura de base de dados, né? Então, a base de dados, basicamente, como é que uma base de dados funciona, né? Vou pegar uma DB aqui mais fácil. Essa aqui, por exemplo, getPut, né? A gente futuramente vai falar de getPut, então eu já vou abrir uma DB de comunicação aqui de getPut. Então, essa DB, cara, você pode ver que ela é separada em tipos de estrutura, né? Então, ela pode ser booleana, pode ser real, né? Se for real, ela tem que ser 0.0, né? Que é a estrutura de um real. E a partir do momento que eu mudo o valor de uma base de dados, né? Vocês podem ver que aqui eu estou com uma informação, né? Um 0.4, né? Não, desculpa, um 4.1, que eu estou marcando aqui, 4, 0, então você vê que a estrutura vai andando aqui de 4 em 4. Por quê? Porque um real, né, ele equivale a 32 bits, né? Então são 4 bytes. Tem no canal aí uma explicação sobre isso, então se você não viu, vê lá, né? O canal do Abduzir no YouTube, onde é que eu vou estar salvando esse vídeo depois. Então se inscreva lá, ative o sininho para saber das novidades. Então, você pode ver que a partir do momento que eu transformei ele em bool, né, booleano, ele agora está com a estrutura andando de 0.1, 0.2. Então, se eu botar aqui, por exemplo, um int, né, ele é um inteiro, né? Então, o inteiro ele tem que ser 0, 1, 2, 3. Ó, o inteiro é uma word, então ele vai andar de 2 em 2. 0, 2. Né? Se eu colocar agora, por exemplo, um array, né? Posso pegar que tipos de elemento, né? Eu tenho aqui bool, byte, word, double word, inteiro, real, stime,
time, date, time of date, caractere, aí complete, tem time, string, array, instruction, UDT. Ah, legal. Quero falar sobre o UDT. Eu quero chamar aqui uma UDT. O que é uma UDT? UDT é um bloco que ele serve basicamente para eu criar uma função só. Ou seja, se eu vim aqui no Siemens, ele tem a opção, né, de linguagens criadas, a linguagem UDT. Que, opa, era para estar aqui. Esse programa não tem UDT, não é possível. A Acronis não trabalha com UDT, a Acronis trabalha com estruturas de DB. É uma DB estruturada. Para não perder a explicação, eu vou lá abrir o bloco que eu sei que tem UDT. Por exemplo, já que eu não vou ter aqui agora. Para não perder tempo, eu vou explicar sobre estrutura e aí no próximo treinamento eu explico sobre o DT. Então, vou pegar aqui uma DB, por exemplo, essa DB 1291. Dentro dela, você pode ver que eu tenho aqui um instruction. O que esse instruction faz? Ele faz uma sequência de instruções, uma sequência de opções. Então, eu vou ter um instruction end, que é quando ele termina, e o instruction quando ele inicia. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma outra estrutura igual a essa aqui, como eu crio? Eu tenho duas maneiras. Tem a maneira fácil e a maneira difícil. A maneira fácil é eu copiar, dou um Ctrl+C na estrutura que eu quero copiar. Venho na última aqui, antes do instruction end, né? Antes do cinzinho aqui. Dou um Enter. Dou outro Enter. Vem aqui, instruction end. Então, end, underline, struct. Não aceitou. Deixa eu só colar aqui. Agora, acho que ele veio com o início e com o fim. Beleza. Quando eu colei aqui, ele veio com end instruction. Então, eu tenho o início da estrutura. Eu tenho que finalizar essa estrutura aqui. Então, eu tenho uma aqui, outra aqui. Essa aqui eu vou apagar, porque veio errado. E pô, show. Então, para criar uma estrutura do jeito fácil, era só eu clicar aqui, copiar e colar, né? Agora, que nem eu falei, criar do jeito difícil, eu posso vir aqui, dizer o tipo que eu quero aqui. O element type é uma instruction. O nome da minha instruction é que nem eu falei lá em cima, é a suite 1, né? Então, na verdade, essa minha estrutura vai ser a suite 2. Não pode ser. Tem que ser aqui embaixo. Você pode ver que ele já abriu e já fechou a estrutura. E aqui embaixo eu posso
está colocando essas informações aqui. Ah, eu quero só essas aqui. Ah, beleza. Quero só essas. E aí eu faço uma estrutura e assim ele já até renomeou, porque eu não posso ter mesmo nome de estrutura, então ele chamou de estrutura 11. E assim sucessivamente eu vou criando as estruturas que eu quero. Ah, eu não quero trabalhar com estrutura, né? Como eu falei, a gente tem como trabalhar com o DT. Na próxima aula eu vou estar mostrando sobre o DT. Ah, eu quero uma Reel, né? O que é uma Reel? Uma Reel de 50 casas, né? Então, quando eu crio uma Reel de 50 casas, eu estou dizendo para ela que... Dou um Ctrl 4 aqui. Dá um Ctrl 4. Não está aceitando. Não sei porque não está aceitando, mas ela era para aceitar uma Reel de 50 elementos. Mas aí, quando a gente abrir aqui, né, eu dei um Ctrl 4. Esse Ctrl 4 ele está aqui nas opções, né? Data View, Declaration View. Então, se for para declarar uma opção, tem que ser a Declaration View. Se eu quiser ver um dado lá dentro, né, eu venho aqui, consigo ver o último valor lido na Declaration View. E aí, na próxima treinamento, eu vou estar falando sobre a parte da estrutura da UDT, que é no programa, em outro programa, não é no programa da Cronis. Vou estar falando um pouco como criar esses elementos e fazer isso de uma forma muito otimizada. E aí eu vou entender por que aí eu não quis funcionar e vou passar. E aí, no caso, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode estar mandando lá nos grupos para a gente poder estar melhorando cada vez mais aí nossos treinamentos, fazendo de uma forma otimizada. Então, eu falei um pouco sobre STL, falei um pouco sobre DB. DB não é um assunto tão complexo, né? A gente não tem tantas informações, é só tipo de dado e tipo de estrutura do dado, né? Isso é igual mexer em planilha de Excel. Funcionamento de blocos, né? Que aí eu vou entrar na função de cada bloco. Programa index e copa sem ponteiro, aí esses caras vão tomar um tempo maior, talvez não seja só 2 dias, seja mais dias. E aí eu quero ter o feedback de vocês falando aí as informações. E aí eu vou estar finalizando.